Olá pessoal, então o episódio dessa semana é diferente, é a via de mão dupla. Fui convidado para participar do podcast Papo Sem Arrodeio, o maior podcast em linha reta do país. É um bate-papo com muito bom humor e reverência, onde eles trazem temas atuais e relevantes. Então os meus convidadores, os meus anfitriões foram o Edu Oliveira, o Bruno Skylab, com a participação do Caio do Cordel. E hoje eles convidaram também, além de mim, o professor Saulo Novaes, administrador e criador do podcast Papo no Auge, que discute educação e ciência. E além dele, o Luiz Gomes, que cursa o último ano de rádio e TV e tem uma produtora chamada Sound Luiz. Foram os meus colegas convidados aí para esse papo que nós batemos, que foi muito legal, e de tão legal que foi, vai render duas partes aqui no Pio da Juripoca. E nessa primeira parte, gente, a gente foi fundo, a gente foi muito além da podosfera, por isso que esse assunto vai interessar a todo mundo, inclusive a podcasters e apaixonados por podcast, tá bom? Eu não vou dar mais spoiler, vamos lá. Oh meu Deus, mais um podcast. O Pio da Jeripoca. Atenção! Opiniologista Carlos Biagioli. Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. O Pio da Jeripoca. Atenção! O Pio da Juripoca é um podcast idealizado, produzido, roteirizado, editado, sonorizado e finalizado por Carlos Biagioli. Bacana! Agora explica. Como todos sabem, é um projeto absolutamente independente, que conta com o apoio de quem o segue no YouTube, no Spotify e nos principais agregadores de podcasts. Amei! Gente, A gente é super grato a todos e todas que compartilham nossos episódios para que essas histórias e prosas tão interessantes batam asas mundo adentro. Se você acompanha o nosso panorama cultural, além das nossas séries Mundo Adentro, Só Sei Que Foi Assim, Outras Histórias e Crença versus Realidade, você pode se tornar um dos nossos Jeripokers. ou seja, embarcar junto com a gente na construção desse acervo, que exige da gente tempo integral de dedicação no processo de construção de cada episódio. São horas e horas e horas pensando no assunto, editando e produzindo geral. Quer saber direitinho como se tornar uma parceira, um parceiro nessa jornada? Atenção! É fácil, acesse agora mesmo apoia.se/pio e vem com a gente. Obrigado! O Pio da Jeripoca. E hoje vamos falar do podcast, essa febre que aconteceu aí, começou, né, nessa pandemia. Ele já é sócio aqui do podcast, meu amigo, camarada, corintiano, Carlos Biagioli, Carlão. O mais importante é isso, é ser corintiano. Ser corintiano, minha gente, é uma ideologia. Vai, Corinthians! E ele também aqui, nosso conterrâneo, o cara que é apaixonado por Diego Souza. Nosso amigo aí, professor Saulo Novaes. Seja bem-vindo aí, viu? Obrigado, querido. Obrigado. Eu tô em Joinville. Saudações rubro-negras, saudações do maior clube do Norte e Nordeste, né, do Brasil. Aí é feio. Então, eu sou muito grato pelo espaço. A gente tá precisando de mais conversa e democratizar o acesso, sabe? Então, se a gente tem que dar um atributo ao podcast, é a questão da democratização, o acesso à informação, o dar voz a outras pessoas. E que bom que você tá dando esse espaço aqui pra gente amplificar vozes, né? A partir das nossas vozes, a gente trazer mais vozes. E o nosso convidado também, seja bem-vindo aí. Obrigado pelo espaço. É sempre bom estar falando da área, entre aspas, comunicação em geral, que é aplicação na internet em áudio. Esse aí é o Luiz Gomes. E, já provocando aqui, Luiz, o podcast de vídeo é o futuro? Então, ele é o presente, não o futuro. Tá curtindo? Compartilha. O Pio da Jeripoca.
Depois, quando voltar todo mundo a andar de ônibus e etc., dificilmente as pessoas vão baixar vídeos, porque as pessoas não baixam um vídeo do YouTube. E elas não veem, o podcast foi feito pra você não ver em live, você não vê ao vivo. Você vê ele gravado, bonitinho, editado. Se você for ver um programa de, entre aspas, ao vivo, você vê televisão, você vê live, Twitch e etc. O nome podcast, eu vejo nesses programas de áudio, tipo Flow, Podpah, etc. É um negócio que eu vejo que é tipo um programa, tipo um Danilo Gentili, que mostra os microfones e o cara botou o nome podcast porque tá em alta, tá na crista da onda. O áudio, podcast em si, sempre quando eu descobri o podcast, foi lá em 2018, mais ou menos, eu sempre vi como uma mídia de áudio. O podcast era pra ser um programa de áudio gravado pra você ouvir em qualquer horário, que seria uma mídia melhor do que a rádio, que você poderia ouvir, tipo, quando não tem sinal e etc. Você poderia baixar e ouvir a hora que você quiser pela internet. Só que aí com a live você não pode nem baixar, você tem que ver na hora que o cara faz a live e ainda tem que ver em vídeo. Então, tipo, são 3 coisas, tipo, é totalmente diferente. É mais uma live do que um programa. E aí, a pergunta se é mídia do futuro, podcast em vídeo, não é porque as pessoas precisam baixar ou precisam estar com internet. E o podcast veio pra você ouvir, tipo, no trem, quando não tem sinal nenhum. Como a internet todinha, na internet do celular também, né? 4G. Sim, então, tipo, o videocast é uma mídia da pandemia. Eu fico perguntando como que vai ser, tipo, esses podcasts de vídeo pós-pandemia, que às vezes não vai ter tanto fruto no YouTube, por exemplo. Aí, não sei como que você vai conseguir sobreviver só com áudio, se vai sobreviver com os dois, não sei como que vai ser, mas eu vejo que o áudio vai se sobressair, a qualidade de captação e programas vão sobressair pós-pandemia. Exige muita acessibilidade em relação às pessoas, principalmente que não têm essa acessibilidade e essa educação midiática para estar sempre presente e escutando, ouvindo o podcast. Apresentar aqui, ó, nosso camarada aqui faz parte do podcast também comigo, Caio do Cordel. É uma coisa de um nicho e um público que é muito específico. Na medida que você se importa, obviamente, de você escutar todo esse contexto que rola no podcast. Os debates, as discussões, as notícias, as brincadeiras, as reações e tal. Então, penso que para a gente tratar o podcast em relação à perspectiva de futuro pós-pandemia, a gente precisa fazer com que esse podcast chegue o máximo possível às pessoas que precisam até então e têm essa necessidade de ter essas informações com uma maneira muito rápida e tal. Então, perpassa muito por isso, tá ligado? Porque, pronto, a gente tá há um ano no canal e a gente virou um podcast vídeo agora, né? Pelo menos em tese, onde a gente consegue gravar, jogar no YouTube, deixar gravado e tal, há mais ou menos uns 2-3 meses. E antes disso, houve toda uma dificuldade para a gente tentar utilizar os recursos que a gente tinha para virar de fato um podcast, oficialmente um podcast. Então, se já é difícil para a gente, né, construir e desenvolver tudo isso, vai lá aquela pessoa que não tem nem um 3G legal, ou um 4G legal, ou um Wi-Fi legal em casa, tá ligado? Porque uma grande maioria da galera que gosta de podcast e que usa o podcast como uma ferramenta, né, para todo esse contexto, tem que ter uma internet muito massa, sabe? Tem que ter uma internet que não caia com frequência, tem que ter uma internet que segure, tem que ter um ambiente massa propício para ele escutar aquilo que o podcast quer passar, né? Então, existe todo um conglomerado de coisas para a gente pensar em relação à perspectiva do podcast no futuro. E outra, é bom a gente deixar claro que todos esses instrumentos à distância, eles vieram para ficar, tanto podcast quanto essas ferramentas novas, tipo EAD e tal, todas essas ferramentas, elas vieram para ficar, tanto quanto uma perspectiva efetiva ou em partes. E o podcast apesar de ser uma ferramenta muito simples de manuseio e de acessibilidade, uma grande maioria da galera ainda é muito pro lado do YouTube e tal, muito pro lado do Instagram. Meu irmão, é surreal, velho. Eu fui fazer um cálculo, tipo, meu irmão, tem uma galera que eu vi que é cordelista, com 35 mil publicações. Existe uma fórmula de marketing que a galera segue hoje em dia para você realmente conseguir monetizar esses espaços. É uma obrigação, eles têm que postar um certo número de publicações por dia, postar stories, colocar conteúdo no YouTube, uma fórmula que eles têm, que eles precisam seguir para ganhar dinheiro mesmo, né? É um trabalho, é uma coisa que é levada a sério, é profissional, tem gente trabalhando de fato com isso. E esse aí, minha gente, é o Bruno Skylab, também faz parte aí da patota do Papo Sem Arrudeio.
eu sou um dos que ainda vivem, que, né, conheceu a vida antes e conheceu a vida após a internet, né? Porque nós somos testemunhas oculares de um tempo que foi. No entanto, nós ainda estamos tendo que se adaptar. Então, eu acredito que a gente tenha muito essa questão de simbolizar essa necessidade de adaptação. E acho até que a gente está se dando bem. Mas na questão desse lance do videocast, porque agora tudo é cast, né? Eu pensando nessa questão, eu vou contar pra vocês uma coisa bem rapidinha, assim, uma das coisas, eu com 5 anos de idade já fui apresentado a gibis. E aí, cara, eu me lembro que quando eu já era adulto, que eu escutei a voz do Mickey na televisão, eu fiquei muito triste. Muito. Ei, Pluto, vem cá, amigão. Porque não tinha nada a ver com o que me habitava na cabeça. Decepção, né? Cara, eu quando tinha lá meus 8, 9, 10 anos, nos anos 70, eu dormia na sala. Então eu botava radinho de pilha debaixo do travesseiro, porque senão vinha um caô em cima de mim, e escutava o show do San Girard, que era na Jovem Pan, pós-jogo, show de rádio. No espetáculo que é show de rádio, deixa cair Sanja. Esquenta os tamborins! No futebol alegre, moderno, diferente da sua... Jovem Pan, São Paulo, Brasil. O som da imagem. Naquela elegante mansão no Jardim América, vamos encontrar o torcedor mais fanático do mundo. No piano branco que pertenceu a Fran Litz, Didu Morumbi, faz Relax. Didu está ouvindo disco? Que nada, irmão Valerone. Milor está tocando piano. Está fazendo relax. Ah, como toca bem. Que música linda, Archibaldo. Parece que vem do céu. Ouça que beleza, Archibaldo. Ouça. Milor, com licença. Irmão Valerone está aqui, Milor. Oh, mas que prazer. Oh, irmão, por favor, entre. Salve, salve, aleluia. Oh, Didu, que beleza de música. Imagina eu literalmente morder a fronha. Eu mordia o travesseiro porque eu não podia gargalhar para não acordar a família. Eu morria de rir. E assim, eu escutava aquelas vozes, e aquelas vozes na minha cabeça formavam um corpo. Pô, Carlão, você tá filosofando aqui? Tô um pouquinho, reconheço. Mas onde que eu quero chegar? Bacana. Agora explica. Gente, pelo amor de Deus, vídeo é vídeo. Rádio é rádio. Podcast é podcast. Gente, fiquei bege. Nós estamos num mundo, pode ser, e eu tenho absoluta convicção disso, que eu tô perdendo um nicho lá no nosso grupo, na Nação Podcasters. Vira e mexe, a pessoa fala, Carlão, mostra, cara, que nós estamos fazendo aqui, né? Vai pro YouTube. Cara, não é a minha, é ouvir. Tanto que quando eu coloco o meu podcast no YouTube, eu coloco a capa fixa, porque é pra ouvir. Você tá no, sei lá, você liga no teu carrão lá, tua televisãozinha, porque tem gente que, né, não, eu me recuso a me submeter ao Spotify, eu não sou rebelde, eu sou revolucionário, então tá no YouTube também. Vai lá e curte no YouTube. É essa a minha concepção. Por quê? Porque áudio é áudio. São linguagens. Nós estamos falando de linguagens diferentes. É a mesma coisa que o escritor vem falar assim, agora eu vou escrever no YouTube. Não vou escrever no YouTube. Eu vou escrever no Medium, por exemplo. Carlão, deixa eu te fazer só uma provocação. Cara, você não acha assim que uma das características desse momento de pós-modernidade que a gente está vivendo é justamente essa coisa da falta de compromisso com as categorias, com os esquemas, com as pastas, né? Isto é um poema, uma performance, é uma pintura, isso é escultura, que é uma coisa que a gente já vem vendo desde o século XX. Com a modernidade, a gente via essa questão de, por exemplo, no caso das artes, da literatura, essa quebra das paredes, das barreiras. Eu faço arte. O que é essa sua arte? É poesia, é música, é dança,
dança, é arte visual, é tudo uma coisa só. Então, você não acha que nos dias de hoje a gente talvez não precise muito dessa categorização? É tudo comunicação, é tudo mídia, independente se é podcast, é videocast, é livecast, é o escambau. Alguma merda cast, hein? Disgusting. E aí, eu não sei classificar o que é o Papo Sem Arrudeio. Papo Sem Arrudeio, pra mim, é uma bagunça aqui, que a gente faz aqui. É uma vitamina. É uma vitamina. Veja só, Papo Sem Rodeio, que nós estamos fazendo agora aqui, é um encontro em vídeo. Meu irmão, É um encontro eu em não sei nem vídeo. o que é A gente está cast, se vendo e provavelmente pessoas vão nos ver através do sentido da visão, junto com a audição. Com todo respeito, assim, eu tenho pavor de falar pós-modernidade, pós-verdade, essas coisas. Por quê? Porque pós é qualquer coisa. É qualquer coisa, verdade. Aí me lembra, sabe quem? O Olavo de Carvalho. Aí me arrepio o óculos. Me arrepio o óculos. Porque é o seguinte, existe uma coisa que é o universo da linguagem. Então, por exemplo, arte é arte. Eu vou fazer o que eu quiser da minha arte, da forma como eu desejo manifestar isso, eu vou fazer o que eu quiser dentro ou nesta tela, ou nesse teclado, ou na frente do puta microfone como esse do Luiz. Aí todo mundo olha pro Luiz aí, olha que puta microfone. Ou eu vou fazer isso em forma de cinema. Isso não são caixinhas. Caixinha é falar, eu só faço cinema de tal jeito. Ou eu só faço podcast de tal jeito. Ou eu só faço literatura de tal jeito, teatro, o que quer que seja, artesanato. Mas o que eu tô querendo trazer pra nossa discussão hoje é o seguinte: vídeo, áudio é áudio. São universos. Eu vou falar uma palavra que eu tento evitar, mas acho que vocês vão entender. É um universo de magia, onde que a coisa vibra. O Mickey na minha cabeça não tinha aquela voz. Ei, Pluton, vem cá, amigão! Eu construí toda uma história dentro da minha cabeça lendo. E de certa forma, eu estava no campo da literatura, de certa forma, HQ, né? Tava lendo e vendo, que eram os desenhinhos, etc e tal. De repente, alguém inventou uma voz, o Pato Donald. Alguém inventou isso, alguém criou isso. Não fui eu. Sim. Então, quando eu escuto um podcast, eu tô ali escutando, tô conversando, me ruminando, tô lavando a minha louça, tô cuidando do carro, tô limpando o quintal, cuidando do filho, uma coisa que seja, o que quer que seja, mas a minha cabeça tá ali, criando aquele universo todo, né? Aí alguém vem, aí eu vou emendar com o que vocês falaram no começo. Aí alguém vem e fala: opa, pandemia. Opa, tem um nicho aqui maravilhoso. Então eu vou fazer o que eu sempre fiz, que é vídeo, e vou falar que é cast. Que é o caso do Flow, né? Eu não gosto, desculpa, eu não gosto. Carlão, você tá com inveja. Até tô. Eles têm lá um monte de seguidores que eu gostaria de ter, né? Gostaria de ter esse volume de seguidores e tô batalhando pra isso. Aliás, pra quem tá escutando, atenção, apoia.se/pio. Obrigado. Colaborar com o meu trabalho. Mas vocês entendem onde que eu quero chegar? É muita gagarinha isso. Eu também sou um homem que nasci no século XX. Qual é que é, companheiro? Vai vir com papo de autocrítica agora aqui também, pô! Eu vou dizer uma coisa, a gente tá vivendo num momento, né, em que as pessoas estão mudando muito, estão muito diferentes. Eu vou te dar um exemplo. Uma aluna minha uma vez, ela me falou que uma criança foi dado um livro para ela, um livro impresso, né, de papel, para uma criancinha assim não tinha 1 ano de idade. Ela pegou o livro, tá? E ela fazia assim, ó, nas imagens, sabe? Aquilo que a gente faz no celular. E ela ficou assim, perplexa com aquilo ali, incomodada. Ela não sabia como interagir com aquele livro impresso, que ela estava acostumada justamente com o tablet, com a tela touchscreen. Né? Então, assim, a experiência das pessoas do século XXI é diferente e as pessoas estão vivendo essa coisa do visual mesmo, sabe? Do audiovisual, de tal forma que você tá vendo, o rádio, né? A maioria agora dos programas de rádio, eles estão sendo transmitidos também no YouTube com imagem. A gente tá vendo hoje em dia o locutor de rádio falando. Então, assim, eu acho que eu entendo você perfeitamente. Eu sou muito preso a certas experiências que eu tinha de antigamente. Eu prefiro, por exemplo, é uma coisa que eu acho que quem tem mais ou menos assim a minha idade tem mais ou menos essa mesma sensação, essa mesma experiência de preferir ler o livro impresso, por exemplo, né? De sentir o papel, sentir o cheiro do livro e tal. Agora, os tempos estão mudando, né? A gente está vivendo um momento agora em que as pessoas estão vivenciando o mundo de uma forma diferente, né? E assim, eu acho que isso
não significa que a gente seja obrigado, né, a seguir a correnteza. É claro que hoje, para quem faz podcast tradicional, só áudio, para quem faz rádio tradicional, tem público, tem quem goste, mas eu acho que a gente acaba sendo forçado a aceitar que está mudando. A experiência das pessoas com as mídias multimodais é bem diferente hoje em dia. Eu concordo, mas tem uma coisa que não vai mudar. Áudio tem a ver com ouvido. Vídeo tem a ver com imagem. Isso não vai mudar. Choquei. Isso não vai mudar. Então é questão de opção. Dentro desses sentidos, a gente vai ter 1000 coisas novas e a gente vai ter que se adaptar porque não tem outro jeito. A gente vai até gostar. Eu só acho importante deixar isso claro, que alho é alho, bugalho é bugalho, e vamos ver na mistura disso o que é que surge, sabendo o que é cada coisa, entendeu? Tá curtindo? Compartilha. O Pio da Jeripoca. A gente, né, que fez ali letras e vai aí se debruçar sobre modernismo, quando a gente dá aula de literatura, né, que vem os modernos, né, e quebram com o paradigma parnasiano. Enfim, eu gosto disso, eu gosto dessa rebeldia, eu gosto de você não colocar nada em caixas, mas também quando a gente diz que algo é pós-moderno, a gente tá colocando em caixa, né? É um construto teórico, né? E aí você coloca dentro de uma caixa pra academia. Ou seja, você voltou pra dentro da caixa. Saca? Então, tudo é pós-moderno hoje. Porra, mas vamos sair da caixa e se não for pós-moderno, né? Enfim, mas eu acredito também, e vou muito na linha de Carlão, quando ele diz, né, que o podcast é pro ouvido, assim como o rádio é pro ouvido. Não é pra ver. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado. E Alberto Limontas lamentou a ausência de Isabel Cristina. Eu fui fascinado pelo rádio, sou ainda hoje fascinado pelo rádio. Quando eu estou ali no carro dirigindo, o que vai na minha companhia é o rádio, cara, né? Aquela aura mágica do rádio, né? E aquilo ali é pro ouvido, eu não quero ver, até porque não dá pra ver, né? Eu tô dirigindo, eu quero ouvir, saca? Quando eu quero assistir ao jogo, é mais empolgante você escutar pelo rádio do que ouvir, né? Ver pela televisão. Beleza, futebol sem gol, é uma praia sem colonial, bicho. Olha o couro caído com o Sandré tocando rapidamente para Carlos Alberto, devolução para o Hélio, recebeu o Carlos Alberto, caminhou, tentou, passou no primeiro, no segundo, desarmado, toda a ida para o Ceará, lá vai Erasmo de novo, tentando marcar, é bloqueado, ele para, não tem condição, tocou mais atrás ainda, quem está para receber o Sandré, entra para dominar pelo time do Ferroviário. E eu que sou pé de rádio, escutava Adilson Couto, o Grau 10 Internacional, quem é de Recife sabe quem é, né, falando e narrando uma partida de futebol no rádio com aquela emoção, com aquela vibração, cara, aquilo era maravilhoso, certo? Agora, eu acredito também na multimídia, sabe? Tudo é comunicação. O Shakespeare dizia, né? A flor seria uma flor se outro nome ela tivesse, sabe? Então, assim, tudo é comunicação, né? A gente tenta colocar as coisas dentro de caixa, né? Não, isso aqui é podcast, isso aqui é videocast, isso aqui, sabe? Mas tudo é comunicação. Então, você se adapta ou você cria ferramentas e artifícios, né? Pra trazer, pra levar a tua mensagem pra alguém. Porque o que é que importa ao fim e ao cabo, né? É você se comunicar, né? E aí eu parto aí pra concepção de linguagem, né? Não é só a expressão do pensamento, tá? Quando você cria um podcast sobre, sei lá, curiosidades intelectuais, enfim, né? Não é somente a expressão do pensamento. Não é somente eu, emissor, encontro um receptor. Não, né? Mas também a questão da interação, saca? Então, assim, sendo videocast, sendo podcast, sendo rádio, sendo televisão, tudo é comunicação, tudo é língua, exatamente. Tudo é linguagem, né? E qual é a função da linguagem? Passar um pensamento, servir de ponte e fazer com que as pessoas interajam, né?
coloquem simbolismos, certo? Eu acho que é mais ou menos por aí. Veicular sentidos, né? Cara, assim, no final das contas aí eu faço a pergunta também. Mas será que é importante dar nome? Será que é importante classificar? Não pode afirmar sem consenso. Penso assim, sabe? Eu acho que tem que rolar um debate, como nós estamos fazendo, e deve estar sendo feito largamente, tem que rolar um debate pra gente entender o que é alho e o que é bugalho. E aí a gente vê que o trisalho que sai do meio disso, entendeu? Porque senão, cara, qualquer coisa vira qualquer coisa. O Felipe Mux, por exemplo, que é um companheiro nosso lá, ele falou, cara, o que a gente mais vê é o cara fazer qualquer coisa, tirar o áudio e soltar como podcast. Como que a gente poderia entender uma estrutura de podcast dentro do que existe hoje? O que diferencia o podcast de um audião? Já que esse é o drama da galera. Eu acho que talvez, Saulo, a gente que é das letras, né? Eu acho que essa discussão sobre gêneros textuais, né? Qual é o gênero? É gênero ou é suporte? Eu acho que isso deixa, cria cabelo branco em acadêmico. Quem tá assistindo, velho, quer lá saber se é podcast, se é audião. Eu pergunto assim, qual é a consequência de repente você cometer esse sacrilégio de chamar de podcast uma coisa que a rigor não seria, né? Eu só estou preocupado com isso. E aí eu entendo, Carlão, de você dar nome aos bois, né? Não fazendo nenhum tipo de apologia, obviamente, à boiada. Enfim, porque senão também fica uma coisa muito solta. Eu acredito muito no poder, o podcast enquanto veículo, meio pra a gente interagir. Ponto. Linguagem enquanto interação. Partindo disso aí, né? O resto aí é conversa pra acadêmico, conversa, sabe? Mas assim, pelo menos, eu vou nessa linha, tá? Língua, espaço dialógico. Podcast enquanto espaço dialógico, tá? Ponto. Atenção. Apoia.se. Obrigado. A gente tá vivendo um momento muito doido, sabe? Onde as tecnologias de informação e comunicação, elas são muito rápidas, elas vêm com uma velocidade muito grande. Eu acho que a gente precisa se adaptar ao meio, sendo um cara que trabalha com inovação e tal. Eu acho que a gente precisa sim, apesar de esse discurso pró-inovação venha a reboque, um discurso meio capitalista, meio de cima pra baixo, e que agora, nada que é tradicional presta, saca? Você precisa ser ágil, sabe? Essas metodologias ágeis e lá que deixam só o cara mais ansioso. Mas, a despeito disso, eu acredito que é uma mídia que chega pra ficar, né? E que ela democratiza vozes. Eu, que não sou formado em comunicação, né, social, jornalismo, rádio, TV, publicidade, quando é que eu, né, um simples servidor público, professor, né, teria um programa de rádio que pudesse falar exponencialmente para muitos ouvidos? Quando é que eu teria essa oportunidade? Se não fosse nesse instante em que a gente tem o Instagram como plataforma de marketing, que foi essa discussão inicial aí, é uma plataforma de marketing, as mídias sociais são plataformas de marketing descentralizadas, porque antes a gente tinha que contratar uma agência, publicidade para fazer a divulgação do nosso trabalho. Quando é que a gente poderia ter esse espaço de fala, de diálogo, né? Não sei. Então, eu vejo com muito otimismo, sabe? Eu acho que aí é que tá o coração da discussão, é lugar de fala, poder da voz. É aí que tá a grande virada, que aí, eu concordo com vocês, que tudo é válido, desde que a gente consiga fazer com que essa democratização aconteça e fique atento para as reações que podem vir, né? Principalmente no movimento como nós estamos vivendo no mundo todo, especialmente no Brasil, de retrocessos, pode ser que haja aí alguma investida contra essa liberdade que ainda estamos vivenciando no nosso nicho, né? Na questão do podcast, do audiocast, do videocast e tudo mais. Como que o podcast trouxe, botou o microfone na nossa boca e falou, fala pro mundo. Como? Bom, aí estratégias de divulgação, cada um sabe como fazer, vai batalhar, vai estabelecer redes. Hoje a comunicação, ela é essencialmente em redes. Nós estamos vivendo essa realidade. Então, o momento que, como falou o Bruno, o momento realmente é novo, né? É novo e é preciso que a gente saiba dançar a música que está sendo tocada nesse momento. Mas, importante é reconhecer os instrumentos dessa orquestra o tempo todo. A gente tem que saber quem é que está tocando, quais são os interesses, o que está por trás e saber lidar com isso. Eu confesso que eu estou aprendendo ainda.
É fácil hoje a gente analisar o que foi o período monárquico no Brasil, a proclamação da República, o início do período republicano no Brasil. É muito fácil a gente analisar o que foi a Revolução Francesa, o que foi a Revolução Industrial. Agora, no momento em que a gente está dentro do fenômeno, enquanto ele ainda está acontecendo, é difícil a gente entender exatamente o que é esse momento, né? Porque a gente está em 2021, a gente ainda estamos vivendo esse momento de virada de século em que as coisas ainda não estão bem definidas, né? Assim, muita coisa está acontecendo. A gente está vivendo, um fenômeno que a gente sempre acontece quando tem esses momentos de transição, né? Do final do século XIX para o início do século XX, também tinha essa euforia da tecnologia, da velocidade, tem agora as máquinas. A gente conhece, né, por exemplo, o movimento futurista, né, lá do início do século XX, era justamente essa euforia por conta dessas novas tecnologias. A gente está vivendo novamente isso agora com esse negócio de internet e o que é que vai acontecer. Aí teve o bug do milênio, vai acabar o mundo, aí começa o século XXI com o projeto Genoma e o que é que vai acontecer? A gente vai encontrar a cura para todas as doenças, vai viver para sempre. Aí já começa o século XXI com aquela história de ataque às torres gêmeas e aí veio aquela Primavera Árabe, que teve assim, as redes sociais tiveram uma importância muito grande ali, grande movimento histórico que teve a participação ativa de redes sociais, né? E que hoje em dia já deve estar nos livros de história, né? Mas a gente está tentando entender o que está acontecendo, né? Tudo isso é muito novo, YouTube e aí podcast, videocast e essas lives agora, e a gente está experimentando, principalmente agora com esse negócio de pandemia, que a gente foi forçado a ter uma experiência com o online muito mais intensa, todo mundo fazendo live. A gente está vivendo esse momento louco em que, assim, é difícil a gente entender, né, o momento histórico agora, o que está acontecendo, o que vai ser dos podcasts, né? Vieram para ficar, o videocast veio para ficar ou é uma coisa que vai passar, né? A gente não sabe o que está acontecendo, então está todo mundo experimentando esse momento ao mesmo tempo de deslumbramento e euforia, né? No começo lá que vocês estavam falando, tipo, de ficar numa caixinha, tipo, tudo é comunicação, tudo é podcast. Eu vejo mais uma função de o podcast, ele não é disseminado como é, tipo, um youtuber. Qualquer criança, hoje você vai numa escola, o cara quer ser youtuber. O cara quer, não, eu quero ser o Felipe Neto, eu quero ser a Kéfera, quero ser não sei quem. É verdade. E o podcast, não. Só pra fazer um breve parênteses, sabe, Luiz? O que é o Felipe Neto? O que é a Kéfera? Se não, comunicadores, né? Sim. Né? E aí eles usam como meio para sair dele pro outro um suporte, um meio que seria o YouTube, a mídia, né? Mas só para trazer um pouco para aquilo que eu tinha falado antes da comunicação, né? Do poder da linguagem. Sim. O rolê que eu ia chegar, que mas também foi interessante o aspas que você abriu aí, que eu ia chegar no rolê de tipo, a pessoa não conhece o que é podcast. Tem uma pessoa comum, um professor, como vocês. Fala, mano, eu não gosto de falar pra câmera, uma mídia que tá chegando aí que é o podcast. Aí o cara fala, vou pesquisar o que é podcast. Aí o cara vai lá e me conta o Flow Podcast. 3 câmeras, cara fazendo live, estúdio caro. Aí você vai ver, tipo, os caras fazendo estúdio de 17 mil reais. Então não é que não pode ter o podcast. É que se deu uma denominação pra uma coisa que não é. Aí quando a pessoa é leiga, e ela fala, não, eu vou pra essa mídia que tá crescendo. E aí ela vê que ela tem que gastar, tipo, 3 mil em cada câmera, que tem que ter um profissional de live, que tem que ter um estúdio, que não sei o que, ela desiste. E às vezes você, como o Carlão, um celular, um cobertor e pronto, você faz o seu podcast, sabe? Então, tipo, é esse o meu rolê que eu tenho, que eu fico às vezes com o bode do Flow. Não é eles em si, eu assisto eles, tipo, os cortes eu não assisto o inteiro, eu assisto de vez em quando os cortes. De 2 horas de podcast também não dá. Agora eu acho que ficou bem claro onde é que tá o problema, né? Justamente. É como, por exemplo, assim, às vezes quando chega o cara famosinho, né, o cara cheio de estrutura, entra invade o espaço e acaba ferrando com os pequenos, é verdade. Que vem acontecendo no próprio YouTube, né? Que tá cada vez mais difícil para quem é pequenininho como a gente, né? Do Papo Sem Arrudeio.
né? Porque estamos falando de relações de poder, eu não sei, assim como grandes empresas engolem os pequenos comerciantes, né? Faturam a maior parte do bolo, né? Então, querendo ou não, estamos falando de poder, né? E tudo aquilo que tá por dentro, que tá plasmado nessa relação. Até meus professores, que eu faço rádio e TV, eles falam, tipo, você acha que a cultura tá falindo? O canal? Você acha que tá falindo porque você tá vendo pela ótica de São Paulo. Você não tá vendo pela ótica do Nordeste. Lá é gigantesco. Tipo, lá no Nordeste, o rádio aí é grande, continua sendo grande. Tipo, onde, por exemplo, São Paulo, que eu moro, tipo, tudo chega rápido. Então, tipo, tu que tá na Europa, tipo, piscou, tá aqui em São Paulo. Diferente, tipo, de... Minha tia, por exemplo, ela saiu. Ela morava em Campinas, e ela foi pra uma cidade bem do interior de Roraima. Ela fala que, tipo, lá, tipo, parece que é outro país. Parece que ela nem tá no Brasil. Tipo, de tão diferente que é, tipo, ela chegou lá, tipo, com o status. Ela é psicóloga, mestrada da Unicamp, e aí ela foi pra lá, porque ela não tava querendo mais ficar na cidade grande. E ela falou, vou ajudar as pessoas necessitadas de comunidades pequenas. Ela é daquele rolê de ser nômade, tipo, de não querer ficar em um lugar. Tá querendo sempre pular de lugar pra lugar agora. Agora que ela se formou no mestrado, tá querendo de ajudar as pessoas. E aí é isso. Por exemplo, a Globo é a maior canal de televisão do Brasil. E acho que uma das maiores do mundo, se eu não me engano. Deve estar entre as 10 melhores. E aqui no Brasil, todo mundo tá brigando pra conseguir bater a Globo. Sendo que aí, tipo, os caras ficam frustrados porque eles foram segundo num jogo que a SBT fica frustrada porque ela foi segundo num jogo da Libertadores, porque aquele No Limite foi primeiro lugar. Mas você foi segundo lugar, tipo, não tá desmerecendo. A Globo é, tipo, fora do contexto. É tipo Real Madrid e Barcelona. Tipo, é outra coisa. Eu vejo que segundo, mas não deixa de faturar uma baita de uma grana. Então, tipo, e aí que eu vejo isso, tipo, tem até um youtuber que eu sigo, que ele é o Júlio Cossielo, e ele falou, se eu fizesse o meu conteúdo que eu faço agora, nesse exato momento, eu não ia crescer nunca. Como eu fiz lá no começo, que não tinha tanta burocracia e etc, eu consegui crescer. Mas hoje tá tão difícil de crescer que monopolizou numa galera que, tipo, ficou. E aí, tipo, que vem também falando, também tem que eu também, além de estudar, eu estudo comunicação e etc, e tem tudo, tipo, uns ramificação pra marketing, pra outras coisas, e aí fica falando, tipo, é melhor você ter, tipo, 1.000 seguidores fiéis do que ter, tipo, 10.000 seguidores e uma pessoa te segue, tipo, como fã fiel mesmo, tipo, melhor uma pessoa comprando que 10.000 te seguindo e não adianta nada. O que vem também do canal. Eu sempre pensei no rolê de, tipo, a internet fez as pessoas pequenas conseguirem um lugar ao sol, então, tipo, você não precisa mais fazer um cast gigantesco pra passar numa seletiva da Globo pra ser um apresentador de televisão. Tipo, você não precisa ter tipo, uma carreira que o Portiolli tem pra ele conseguir ter um programa na SBT. Tipo, você tem ali a internet, só que aí uma galera pequena conseguiu chegar, crescer, e a política foi tão indo conforme esses caras, que hoje, se você criar um canal, a galera também não tem a paciência de esperar crescer. A galera que tipo, criou o canal hoje, ontem queria que já tivesse estilo Felipe Neto. Então, tipo, esse negócio da minha geração, eu nasci em 98, mas eu vivi o século XXI, da geração de sempre querer as coisas rápido, e até, tipo, teve um momento que vocês estavam falando que eu ia falar da Apple, por exemplo. Tipo, um celular de 2016 é antigo. Eu falo, 2016, tipo, 4, 5 anos atrás. Teve uma amiga minha que ela produz um conteúdo que ela trabalha com RH, e aí ela falou que ela teve que parar, porque o celular dela o iPhone dela de 2016 tava travando, ela teve que comprar um outro celular pra conseguir rodar. Então, tipo, a cada ano as coisas estão crescendo tão rápido que, tipo, 2015 pra agora, tipo, é um obstáculo que você fala, sabe? Tipo, 2015, o que tinha 2015? A ascensão do YouTube, a falência, acabou de falir a MTV. Aí, tipo, tá naquela coisa, tipo, que a internet não é o boom que é hoje, que a televisão ainda é forte, não sabemos se a televisão vai continuar como essa mídia grande que é. A Globo já tá indo pro Globoplay, já tá colocando os canais dela no streaming. Esses então, tipo, streamings estão crescendo também. Sim, Netflix, tipo, vai vir, agora vai Prime. Vai vir o... Sim, vai, por exemplo, tá vindo, eu tô pesquisando que eu queria ter TV a cabo pra assistir o Campeonato Espanhol, só que aí eu vi que é gigantescamente caro pra muito. O básico já é caro. Pra ter os ESPN, Fox, é outra coisa. E aí eu vi que a Disney vai trazer um outro streaming pro Brasil, que é o Star Plus. E aí lá vai ter ao vivo vários jogos ao vivo de esporte. E
aí várias outras estão vindo. A HBO Max tá vindo, que vai ter a Champions League ao vivo também. O futuro é o streaming. Eu acho que o podcast é uma mídia que vai ficar, se é mídia do futuro. Vai continuar o hype que tá no futuro? Essa é a questão. Tipo, vai continuar na onda alta mesmo, no tsunami que tá. Podcast, nossa, eu vou fazer podcast porque podcast é da hora, porque não sei o quê. Às vezes, talvez não fique no mesmo hype e as pessoas achem que abaixou. Mas talvez, tipo, quem tá no meio vê que é uma mídia que pode continuar dando frutos e etc. E como o Carlão falou, tipo, áudio é áudio, vídeo é vídeo. Antigamente, uma pessoa que era, tipo, que fosse que era do passado, tipo, 1500, e fosse pra 1600, ela não sentiria tanta diferença, porque não teria tanto avanço tecnológico. Pega a pessoa, 2015, bota ela em 2021, ela vai sentir uma diferença enorme, tipo, de tecnologia, de coisas acontecendo. O avanço então, é muito acelerado, muito mais acelerado do que nesses últimos anos do que séculos atrás, é verdade. Sim, tipo, porque 2012 veio o primeiro Android da Samsung pro Brasil. Corinthians nem mundial tinha, nem Libertadores tinha. Foi um bom ano pra nós. A tecnologia tá indo tão rápido que a gente conseguiu voltar pra uma tecnologia que era por um meio de comunicação que era antigo, que era rádio, e botar no meio de tecnologia que é hoje, que é o podcast, que é tipo pod de conversa e cast de broadcast, que é internet. Então, tipo, juntar a conversa com a internet e bum. O fio da jeripoca. Você pode ouvir a hora que você quiser o seu programa de rádio. Eu, mesmo que eu tenha nascido em 98, eu consegui pegar uma partezinha sem internet, sem a internet. Tipo, a internet chegou na minha casa em 2004, 2005. Tipo, então, tipo, eu demorei um pouco pra entrar na internet. Tipo, foi 2008 que eu fiz meu primeiro Orkut. Então, tipo, foi devagar. Essas pessoas não, essas pessoas, tipo, com 1 ano de idade já são os nativos digitais. Sim, como você falou, tipo, a pessoa pega um livro, ela quer aumentar a foto, tipo... E a capacidade que eles têm de internalizar essas novas tecnologias, né? De pegar e entender a lógica disso que os mais antigos não têm. Tiveram que, quando chegou o Windows aqui no Brasil, o pessoal tinha que fazer curso para entender. Hoje em dia, quem é que faz curso de informática, gente? As crianças já têm essa capacidade, parece que é inata, de entender a lógica de tudo isso, uma facilidade absurda, porque eles são os nativos, né, dessa tecnologia. Eles já têm essa capacidade de assimilar isso. Ô, Bruno, eu ainda tô impressionado com o fax. Mandar uma carta por telefone. É inacreditável. Pois, eu ainda não parei, ainda tá agendado para pensar no Bluetooth. Pois é. O que eu não consigo entender é a porra do intuitivo. Intuitivo tem o eu, intuição tem o eu. Uma máquina não pode ter intuição. Na minha cabeça. Minha filha já tá me criticando aqui. Uma mulher presente na nossa live. Venha pra cá, amiga. Dê o ar da graça. A minha cara. Pai. O ser humano, ele tem um cérebro. O cérebro é uma máquina. A gente entendendo o cérebro, a gente consegue entender como gerar intuição em você. Já pro castigo. Vai lá. Não já se falta de respeito com mais velho. Parabéns, minha querida. Arrasou. O que eu queria trazer para vocês, assim, eu queria começar indicando um podcast que eu tô extremamente fã. A Rádio Escafandro faz parte de uma rede chamada Rede Guarda-Chuva, que é de jornalismo. Sou fã do cara porque eu queria muito falar sobre estrutura de podcast. Certo. Nós estamos falando de uma linguagem que trabalha extremamente muito com o imaginário, né? Exatamente. Eu li o livro, eu sei aquela voz, eu sei aquele cenário, eu e o autor, é uma conversa entre eu e o autor ou a autora. Agora, quando vai pro cinema, quando vai pra tela, aí já tem mais 1000 pessoas criando junto. Tá, tem uma coisa bacana nisso, não vou negar que tem uma coisa legal, uma coisa maior, né, que envolve uma rede também, vamos dizer assim, né? Mas o fato é que, assim, pronto pra você, né? No podcast, esse cara, ele consegue criar um clima, gente. Tem um episódio chamado Suco de São Paulo. O cara caminhou uns 60 quilômetros, sempre convidando, durante alguns dias, é lógico, né? Sempre convidando alguém pra fazer a caminhada junto. Só pra entrevistar anônimos da cidade de São Paulo. Só que, cara, isso é 3 fatias da pizza. O resto era o que eles conseguiram através da montagem e da trilha sonora que foi criada a partir de sons da cidade. O que eles conseguiram abrir, assim, tipo, fecha os olhos e vê a cidade de São Paulo. Como que você vê a cidade de São Paulo? Então, volto à pergunta, né? Faz de conta que eu sou mediador aqui. Volto à pergunta.
O que é que diferencia um porra de um podcast de uma porra de uma mensagem de áudio? Porque assim, se eu vou pensar com a cabeça do Luiz, por exemplo, eu desisto. Eu sou peixe pequeno. Eu não consigo entrar nessa esfera imensa que é os tubarões que estão vindo nos comer. E vão vir mesmo. Sim. É que nem o hipermercado que acabou com a quitanda. E é assim que a vida é. Aí volta o que o Saulo falou lá. Aí nós teríamos que abrir uma live só para falar sobre capitalismo, né? A lógica capitalista. Por exemplo, eu me lembro da série Mas faz todo sentido. Chiquinha Gonzaga, feita por aquela execrável Regina Duarte, que Deus nos faça esquecer dela, protagonizou a série, né? Ela fez a Chiquinha Gonzaga, né? E nessa série tinha o saudoso Flávio Biliaccio, que infelizmente nos deixou por conta própria, né? Porque tirou a própria vida há uma questão de 2 anos atrás. Dentro da série, ele interpretou aquele cara que acendia o lampião de gás nas ruas. E que por conta de como ele acendia, ele tinha que olhar o que ele estava fazendo, pingava, ele ficou cego. E aí ele é informado que chegou a energia elétrica. Eu acho que eu não chego a esse ponto no que toca ao podcast, até porque se fosse para chegar nesse ponto, alguém teria que falar pra mim, então, Carlão, por que você não defende o rádio, que é a raiz do podcast? Demais, deveras. Eu ia falar, puta, é mesmo, né? É mesmo, eu teria que pensar por aí também. Porque é o seguinte, é uma questão da gente saber o que a gente quer fazer. O que eu quero fazer? Quando eu crescer, eu quero fazer um programa como faz esse cara da Rádio Escafandro. Eu quero criar um universo para quem tá ouvindo, né? Eu não quero só informar, eu quero que a pessoa viaje comigo. Por exemplo, eu edito. Uma das coisas que a gente faz quando vai editar é tirar os buracos, né? Pra ganhar tempo. Sim. Né, pra dar ritmo. Aí eu me viciei nisso. Aí eu comecei a me incomodar, porque eu falei assim, gente, o silêncio da pessoa é uma fala. Carrega significados. É o resultado em que ela se encontra na trajetória da vida dela. Sim. Ela pode estar pensando, ela pode... O gaguejado também é identidade da pessoa convidada. Tá vendo? Eu entrei numas, meus companheiros e companheiras aqui não presentes. Eu entrei numas muito, muito assim, eu entrei numa pira mesmo, entendeu? Eu falei assim, até que ponto que eu, como editor, posso editar um episódio como eu fiz, de lugar de fala? Nada a ver. Olhem o absurdo. O episódio fala sobre lugar de fala e vai o Belo aqui editar. A fala das pessoas. Você entende o tipo de preocupação que eu proponho que a gente reflita, né? Quando vai sentar na frente do nosso computador e assuma o poder da edição, que é um poder muito perigoso, é uma faca de 2 gumes, porque a gente pode construir e pode destruir, a gente sabe disso, e não é só no áudio, é no vídeo, principalmente no vídeo, divide as deepfakes, né? O que hoje em dia se faz com as deepfakes, né? Podcast, o que é podcast? Ahá! Terminamos aqui a nossa primeira parte desse Podpapo sem arrodeio. Que é para deixar mesmo o gancho pra gente discutir no próximo episódio que virá logo mais. Fique atento na nossa programação, tá bom? Mais uma vez ao pessoal do Papo Sem Arrodeio, muito obrigado pelo convite. A você que nos acompanhou nessa primeira parte, muito obrigado também. Lembre-se de compartilhar e nas horas vagas compartilhar para descansar um pouquinho, tá joia? E vai lá, apoia.se/pio, ou se você preferir fazer uma contribuição mais pontual, pode ser pelo Pix. Tá aqui na descrição o meu e-mail para você fazer essa operação também e contribuir com o aprimoramento do Pio da Jeripoca. Então, como eu sempre digo, Saravá, Axé Shalom, Salam Aleikum, Namastê, Shanti, Evoé, Alaukba, Opcha, Banzai, Raush, Aueté, ouvi amém? Saudações corintianas, #fui. O Pio da Jeripoca.